A paz do Senhor Jesus, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Deus venha dar uma tarde abençoada, uma noite e um dia abençoado para vocês. Estou aqui começando o estudo bíblico com vocês. Todo sábado estarei aqui postando um vídeo sobre a Bíblia, né? Hoje pegamos Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2. Capítulo 2 só no próximo vídeo, no próximo sábado, tá bom? Peço vocês que peguem a Bíblia de vocês, abra aí em Gênesis a criação do mundo, tá bom? Perdão, a garganta tá meio pegando. Acharam aí? Então, vocês que não têm Bíblia também pode acompanhar a gente, tá bom? Acompanha aí a leitura e a explicação da leitura da Bíblia. Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, aqui existia um abismo, né? Um buraco muito grande, onde não existia nada. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, existia água e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, no primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aqui no versículo 6, quando Deus faz separação entre águas e águas, quando ele fala haja uma expansão, haja um espaço muito grande entre águas e águas, de modo que as nuvens e o mar são divididos. Aqui já está dando uma explicação para vocês das nuvens. Elas são águas que foram divididos das águas dos mares, tá bom? Aqui é Deus fazendo o céu, as nuvens e as águas. Deus dividindo. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Quando fala as águas que estavam debaixo da expansão, é o mar. E as águas acima da expansão, sobre a expansão, aí fala as nuvens, tá bom? E assim foi. E chamou Deus a expansão, céus, ó, viu? E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. Todas as águas Deus ia colocar em um lugar, né? Propício para que elas ficassem. E apareça a porção seca. E assim foi. Ou seja, tudo era água, né? E aí Deus juntou todas as águas para colocar em um lugar só. E aí apareceu a terra. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. A primeira coisa que Deus fez sobre a terra foi as árvores, né? As árvores e a erva verde, as ervas. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie.
E viu Deus que era bom. Aí você pensa, como Deus é maravilhoso. Se ele fez semente, já foi para frutificar, né? Por isso que ele fala árvores frutíferas. A árvore frutífera, ela tem a sua semente, né? E quando ele fala árvore frutífera, seria árvores que têm a semente, né? Erva frutífera, erva tem a semente, que ela vai frutificar, ela vai reproduzir. E a terra produziu erva, dando semente, conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Você viu que lá no início, Deus ele faz a luz e as trevas, né? E aí Deus colocou as trevas, né, à noite, e a luz ele chamou de dia. E aqui ele já faz os luminares que vai, né, nessa expansão. Ou seja, o projeto de Deus ele veio antes da execução. Quando eu falo que Deus fez aqui, ele estava projetando para poder fazer aqui, né, os luminares onde iria iluminar o mundo, ou seja, o nosso planeta, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, Deus aqui tinha feito tudo determinado, tempos, anos, semanas, aqui já estava tudo no projeto. É assim como existe um arquiteto, né, que faz o projeto e executa, assim Deus estava fazendo também, nosso arquiteto. E fez Deus os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Ou seja, as estrelas também ajudam a iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente. Você vê que os répteis de alma vivente e aves que voam sobre a face da expansão dos céus. Foram os primeiros animais a ser criados. E Deus criou as grandes baleias. Ou seja, aqui vai explicar para nós que primeiro veio os animais dos mares, foram criados das águas, tá bom? Animais marítimos. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzirão conforme, as águas produzirão, ou seja, feitos pelas águas, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente. Aí sim veio as almas viventes terrestres. A terra os produziu. Todos nós viemos da terra, os animais também. Conforme a sua espécie. Gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui, para vocês entenderem, se vocês prestarem atenção, Deus ele fala façamos, né? Ele fala no plural. Ou seja, Deus não estava sozinho, ele estava com Jesus Cristo também, né? Ali Jesus já estava à destra de Deus. Ali na criação Jesus já existia e o Espírito Santo também já existia, tá bom? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui quando Deus fala homem e mulher é projeção. Ele está querendo falar a projeção que iria acontecer, porque Deus criou o homem, mas lá na frente vamos ver que a mulher foi criada da costela de Adão, certo? A Eva, no caso. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeita-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez o homem, né, aqui como senhores ou senhor, né, de toda a terra, ou seja, com a autoridade suprema sobre tudo o que há na terra, os animais, aves dos céus e tudo mais, certo? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, ou seja, eles podiam comer somente árvores e ervas que dê semente, o que ele havia criado, né, um dos primeiros itens que foram criados, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Ou seja, até os animais, as feras, comeriam da comeriam da erva, né? Da erva verde. Comeriam mato, né? No caso, ervas, né? Folhas. Não comeriam carne até então, tá bom? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Lembrando que aqui Deus criou, porém, aqui era no jardim, tá bom? Deus foi criando a terra, sim, mas o ser humano, o homem, perdeu muita autoridade por conta do pecado. E isso vamos ver daqui a pouco, né? Tá? Aqui terminamos o capítulo 1 e vocês vão ver que aqui o homem ele tinha autoridade sobre todos os animais. Hoje, se você vê, o homem não tem autoridade quase sobre nenhum animal, porque o homem não manda mais nos animais, né? Existem leões, animais carnívoros, né, que comem o ser humano. Por isso que o homem não tem mais autoridade sobre o animal. Mas tudo isso e a morte e tudo mais veio por causa do pecado, que até então não existia o pecado, tá bom? Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Todos os sábados estarei aqui lendo a Bíblia com vocês e estudando, desde Gênesis a Apocalipse. Se vocês gostaram, também podem ativar o sininho aí para receber as notificações todos os sábados dos vídeos que eu fizer. E lembra que domingo, todos os domingos estarei fazendo culto, cultuando a Deus aí na live, tá bom? Todos os domingos, das 5h30 às 6h30, tá? Para vocês que vão para a igreja não se atrasarem, né? Ou pelo menos pegar um pouquinho da live do culto, tá bom? É um culto aqui em casa com minha esposa e meu filho,
tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E obrigado por escreverem aí e pela sua visualização e pela sua companhia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.